Bem, dando sequência aqui agora, pessoal, agora a gente vai falar aqui de um tema que está bastante em voga, né? Vamos dizer assim, no momento, né? E que é um tema um pouquinho diferente do que a gente está habituado a ouvir nesse tipo de evento, digamos assim. Nós vamos falar um pouquinho de ESG, né? Para quem não conhece o que é ESG, eu não vou falar o que é, porque eu não vou bater a carteira do apresentador, mas, assim, com certeza, todos nós queremos saber um pouco mais sobre ESG, né? E para falar um pouco para nós, contar um pouco para nós sobre ESG, contexto e oportunidades, eu quero chamar a Larissa Landepe Cipriano, da BASF, para fazer a apresentação. Larissa, seja bem-vinda, muito obrigado, tá? Bom dia a todos. Eu sou a Larissa, sou da BASF, né? Estou aqui a convite dos colegas da BASF para discutir um pouco esse tema que acho que está no dia a dia de todo mundo. E nós somos da Fundação Ecomais, que é uma consultoria de sustentabilidade da BASF. Então, nós trabalhamos com projetos de sustentabilidade, tanto para a BASF, clientes BASF e outras indústrias aí da América do Sul. Quando a gente fala de projetos de sustentabilidade, o que a gente faz, né, traduzindo um pouco? A gente pega também, desde o contexto de uma necessidade que um produtor ou uma indústria tem de comparar tipos de sistemas produtivos ou tipos de matérias-primas para entender o que é mais sustentável, o que traz mais retorno econômico e menos impacto ambiental. A gente consegue cientificamente fazer estudos que comprovam essa linha de impacto. E também a gente trabalha apoiando na construção de planejamento de sustentabilidade. Então, por exemplo, eu tenho uma necessidade de entender como eu construo metas, indicadores para ser uma indústria, né, um produtor aí mais sustentável e ter um retorno econômico. A gente também consegue apoiar nessa estratégia de sustentabilidade. E também a gente tem um outro braço de capital natural, que a gente apoia aí com criação de cadeias produtivas aí na biodiversidade, e também a gente realiza aí compensação, plantio de mudas e tudo mais com o nosso programa Mata Viva. Quem tiver mais curiosidade de conhecer a Fundação Ecomais, pode conversar comigo aqui depois, que eu apresento a consultoria. Mas agora, indo para o nosso tema, né? Não tem como a gente falar de sustentabilidade, ESG, sem a gente se deparar com o cenário mundial que a gente está vivendo. A gente tem cada vez mais um consumo de água eminente no nosso dia a dia. A geração de resíduos, seja nas nossas indústrias, na nossa casa, no nosso dia a dia, a gente consome muito, então a gente gera muito resíduo. Isso cada vez mais vai aumentando, e para onde isso vai, não é mesmo? E também a gente tem um consumo, né, atual de recurso ecológico, que, se a gente parar para somar tudo que a gente consome no nosso planeta, a gente precisaria de um outro planeta junto com a gente para dar conta. Então, não tem como a gente pensar que tudo isso está dando certo. A gente está vendo, né, agora, infelizmente, recentemente, no sul do país, né, o ciclone e tudo mais atingindo, a gente tendo um forte calor no inverno. Então, é eminente tudo que tem acontecido aí das mudanças climáticas, mas, ao mesmo tempo, né, a gente está aqui para falar de oportunidade e como a gente também encara aí o agronegócio como uma oportunidade também de descarbonização no nosso cenário mundial. Bom, ESG, o que significa essas 3 letras, né? Nada mais é que um nome aí bonito que o mercado deu para a sustentabilidade. ESG, então, é a sigla E, que em inglês é environmental, né, que é o ambiental, o S, que é o social, e o G, que é a governança. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, é legal que a gente sempre tenha em mente que sustentabilidade são essas 3 palavras, e eu ainda acrescentaria mais uma, que é o E, que é o econômico. Então, para a gente ser sustentável, a gente também precisa ter retorno econômico. E aí, gente, as práticas ESG,
elas estão muito, né, o dia a dia, tanto das organizações e também investidores. Hoje a gente tem aí bancos como Rabobank e outros que estão tendo linhas de créditos também mais interessantes, com tarifas mais interessantes, para produtores, aí, empresas que mostram indicadores e projetos de sustentabilidade. Então, isso também, essa parte, tanto para as operações e investidores, tem sido um tema muito crescente. E também, quando a gente fala de boas práticas ESG, a gente está falando também de riscos. Quando a gente consegue entender qual é o meu impacto ambiental, qual é o meu impacto social, qual é a governança que eu tenho para organizar tudo, eu estou lidando melhor com os riscos da minha operação. E isso traz uma saúde para o meu negócio, tá bom? E também, a gente, né, todos aqui os colegas falando de práticas sustentáveis muito interessantes, usando tecnologia, matérias-primas verdes e tudo mais, e a gente sabe que, para vocês, o importante é a alta produtividade, produzir mais com menos, gerando menos impacto, tendo um valor econômico melhor, né? E quando a gente fala de práticas sustentáveis, a gente também está falando de benefícios econômicos. Muitas vezes, para a gente fazer uma prática sustentável, eu tenho que desembolsar, né, um investimento um pouco maior, mas é sempre interessante, né, discutir com esses colegas que trazem técnicas e novas matérias-primas, o que eles falaram muito bem, qual é o benefício a longo prazo que eu estou tendo. Então, quando a gente fala de práticas sustentáveis, produtividade mais sustentável, é interessante entender qual é o benefício a médio e longo prazo que se tem para fazer essa conta aí da viabilidade econômica. Bom, e aqui, né, a gente vê, né, que o contexto ESG de sustentabilidade está no dia a dia do nosso agronegócio aqui no Brasil. Uma pesquisa recente mostra, né, que 91% dos produtores seguem critérios ESG. E quando a gente fala um pouco mais de tipo de cultivos, né, essa pesquisa mostra... Essa pesquisa mostra que, dentre os cultivos, dentre os entrevistados, 93% dos produtores de cana-de-açúcar aqui na região do Brasil estão alinhados e buscando estar alinhados ao ESG. Então, isso é uma realidade. Quando a gente fala de ESG, a gente tem que falar também de um nivelamento. Aqui, né, a gente não pode dizer que todos, né, na nossa região regam o mesmo critério ESG. Outros estão inicial, outros já conseguem ter metas e indicadores e mensurar, né, esse andamento dos impactos, e outros já estão muito além, com projetos, né, com retorno. Então, é interessante a gente entender que não tem certo e errado, mas você entender como, dentro da sua realidade, você entende onde você está e para onde você gostaria de ir, né? E aí, no mercado, a gente vê, né, até na própria revista da Coplacana, que está aí na sacolinha, a gente tem 2 matérias sobre esse tema, então é algo que está no nosso dia a dia. Então, a gente vê o mercado pedindo mais cobrança, né, por parte das empresas, por transparência, principalmente, e também a gente precisando que o mercado se organize mais. E quando a gente fala de organização e governança, né, o termo cooperativa, né, como a Coplacana, entre outras, é uma fonte muito interessante para trazer organização e transparência e também governança aí no dia a dia. E aqui, quando a gente fala da União Europeia, né, que é quando a gente fala de ESG, é o mercado benchmark mais evoluído, a gente já existe lá uma tal de taxonomia, que nada mais é que uma categoria ESG. Então, hoje, um produtor, uma empresa, né, que queira fazer negócio com a União Europeia, com os países da Europa, precisam ter uma série de itens, de critérios ESG que devem ser executados e verificados, tá? Então, a gente vê que, talvez, aqui no Brasil, a gente esteja caminhando, mas, às vezes, em outras partes do mundo, se a gente, muitas vezes, tem correlação de negócio, já é necessário.
Bom, e a primeira palavrinha aqui do SG, né, o G da governança, ele é o último, mas eu acho que, se a gente for pensar no nível de pilar, deveria ser o primeiro, porque ele é a base da nossa organização. Então, quando a gente fala de governança, a gente está falando de transparência, de equidade, então, a gente tem uma relação igualitária entre a empresa e os seus stakeholders, seus funcionários, seus fornecedores, seus clientes. A gente também fala de prestação de contas, né? Então, tem isso de modo muito claro, a gente fala de compliance, de falar de manter tudo de modo muito correto, e também a responsabilidade corporativa. E quando a gente fala de boas práticas de governança, a gente fala muito sobre sistema de gestão. Né? Então, como que eu faço a gestão aqui na minha produção hoje em dia, na minha operação? Eu estou conseguindo colocar já inovação, ter um sistema onde todos os dados que eu imputo tá transparência, para que, se outra pessoa vir fazer o que eu faço no meu lugar, vai conseguir dar continuidade? Isso é auditado? Dá para auditar? Então, como que a gente consegue ter um sistema de gestão com mais transparência, né? As políticas anticorrupção, então, a gente sabe, né, o contexto do nosso país, como é complexo e como é importante a gente estar à frente de ter regras de compliance e anticorrupção. E também a gente ter a divulgação de informações. Então, se eu faço coisas boas, eu vou divulgar. E contar como eu faço essas coisas boas. Isso também é importante. E também, quando a gente fala de governança, a gente está falando sobre as metas, né? Então, ter metas, se eu tenho uma meta de melhorar a minha produtividade ambientalmente de alguma questão, qual é essa meta? Como que eu vou alcançar essa meta? Como que eu vou medir isso? E ter isso de modo claro e desenhado. E também existem aí certificações, né, que apoiam todo esse modelo de governança, né? Aqui existe também a Bom Sucro, não sei se vocês já ouviram falar, é uma certificação global, né, de padrão de sustentabilidade de cana-de-açúcar. Aqui no Brasil existe mais 1 milhão, né, de canaviais certificados já aqui no Brasil. E dentro deles, né, também tem as usinas aqui certificadas, 73 delas já estão no Brasil. E também um case muito legal, que é da galera que produz algodão, que é o Case Sou de Algodão, que mostra o seguinte, né, o algodão, como ele está no dia a dia do varejo, da moda e tudo mais, viu-se a necessidade de mostrar transparência na cadeia de valor. Então, hoje, quando você vai na Renner, por exemplo, e compra uma blusa, você consegue, muitas vezes, taguear, ali se tem esse logo da ABR, de onde veio esse algodão produzido. De qual fazenda, qual produtor, se eu quiser conhecer mais como ele produz, né? Se é um algodão que foi produzido, por exemplo, com menos água. Então, como também existe uma necessidade, né, quando a gente vê que muitas vezes não é a ponta aqui do produtor que começa a fazer iniciativas, mas é as marcas, o beneficiamento, e depois vem para o produtor. E hoje a gente está vendo cada vez mais essa linha para o produtor chegando e tendo né, necessidades aí de ações e de mostrar transparência, certificações, rastreabilidade. Bom, na parte ambiental, né, quando a gente fala de agro, a gente gosta de falar que a gente vê muito potencial. A gente enxerga o agro como um potencial de descarbonização aqui no Brasil. Existe um material muito interessante, quem tiver interesse aí de se aprofundar, que chama O Futuro da Agricultura Brasileira, as 10 visões da Embrapa. E ele fala um pouco sobre as práticas agrícolas sustentáveis. E quando a gente fala, a gente está falando do quê? Como eu consigo, no meu dia a dia, e muitas vezes é por meio desses produtos aqui que o pessoal comentou, e produtos da BASF também, ter uma agricultura de baixo carbono. Como que eu vou fazer uma integração, né, da minha lavoura pecuária, integração floresta, para ter uma produtividade melhor e um apelo de biodiversidade também. Como eu vou aumentar a minha fixação biológica do nitrogênio, como um colega falou aqui anteriormente. E também como eu trabalho a agricultura regenerativa, né? Como eu olho também para a biodiversidade que está em torno da minha fazenda, da minha operação. E não somente ali para o meu produto, que é a minha commodity, enfim, mas também eu olho para a biodiversidade. Porque, como eu falei, a gente precisa também olhar num contexto de mudança climática, num contexto um pouco mais amplo, né? E também a agricultura climaticamente inteligente, que conta muito com tecnologias. Então, como o pessoal estava falando aqui, né, da Bayer anteriormente, então, como as tecnologias também apoiam a nossa produtividade e a sustentabilidade.
E aqui existe um outro material da Embrapa, que ele é recente, é bem interessante, que é um estudo que mostra como a cana-de-açúcar, né, aqui no Brasil, contribuiu para a remoção de carbono nos últimos 20 anos. Então, eu achei isso bem interessante, né? Mostra esse cultivo sendo ambientalmente correto, né? Então, fala, né, que do acréscimo de 6 milhões de hectares que teve nesse período de 20 anos, né, aqui no Brasil, ele veio grande parte da conversão de áreas que eram de pastagem, né, que viraram de cana, né, e apenas 1% desses 6 milhões de hectares veio de área de vegetação natural. Então, a gente também enxerga uma mudança do paradigma da produção. O produtor também hoje está vendo um outro olhar de como produzir melhor e, ao mesmo tempo, ser ambientalmente correto, né? Isso é muito bom. E isso, né, só para a gente falar um pouco do que isso significa, em 20 anos, toda essa contribuição da remoção de carbono contribuiu, né, para 196 milhões de toneladas de CO2, que significa o equivalente a 1,4 bilhões de árvore. Então, é muito interessante esse impacto positivo que a cana tem aí no nosso dia a dia aqui no Brasil. E quando a gente fala do S social, a gente também está falando de pessoas, né, como o colega ali muito bem fez uma pergunta sobre a sucessão e tudo mais, a gente está falando que o agronegócio representa hoje 27% da população brasileira trabalha no agronegócio. Então, a gente está falando de como a gente emprega tantas pessoas e gera tanta renda e poder econômico aqui no Brasil, né? E aqui, quando a gente fala do social, a gente está falando muito sobre o respeito aos direitos humanos. Então, como eu emprego de uma forma correta, né, gerando possibilidades aí para os meus colaboradores, e como que eu também apoio, né, e entendo quais são os riscos da minha operação em relação ao social, a pessoas, às comunidades que eu tenho ao meu redor, como eu posso minimizar esse risco, né, por meio de projetos sociais e tudo mais, isso é muito importante. E quando a gente fala de pessoas, e a gente fala também de sucessão, esse tema ESG, sustentabilidade, tecnologia e inovação, muitas vezes estão sendo temas que é de grande interesse para a galera mais jovem. Então, até estava conversando ali com uma das colegas do grupo de mulheres, que, às vezes, uma das formas de atrair os jovens, né, para o dia a dia da operação da produção é, muitas vezes, dar projetos, ideias para eles terem nesse sentido, né? Como que eu crio aqui um indicador ambiental para a minha fazenda? Como que eu acompanho isso? Então, muitas vezes, é a gente trazer um pouco o modo de pensar deles para cá, e não a gente levar somente o nosso para eles, que às vezes é um pouco mais conservador e é normal. E aqui eu trago o social também do Sou de Algodão, né, que mostra a cadeia de valor e toda a responsabilidade da produção dessa roupa por meio da cadeia de valor do algodão. E também existe um outro termo, né, em social que chama valor compartilhado, que nada mais é de que como eu consigo, né, a empresa consigo, fazer algum projeto, algum impacto social por meio do meu negócio. E não, às vezes, fazendo somente uma doação de cesta básica e tudo mais, que é muito necessário e importante, mas como o meu negócio, a minha empregabilidade, está transformando as pessoas. Então, como o negócio de vocês gera transformação? Já pararam para pensar isso? E como pode gerar mais transformação? Então, eu fico aqui também com essa questão para vocês de parte social. E quando a gente fala de oportunidades, existe aí, que é outra notícia que está sempre aí no dia a dia, crédito de carbono, né? Acho que todo mundo aqui já se perguntou. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem um mercado regulado, né? Ele está aí em trâmite, essa regularização, mas existe um mercado voluntário. A Bonsucro, né, como eu falei, aquela certificadora, aquele padrão global, eles têm uma plataforma de negociação de crédito de carbono. Então, existe uma maneira direta, né, das empresas e as indústrias e os agricultores negociarem aí essa compra e venda de créditos. Para vocês terem noção, um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de cana-de-açúcar, normalmente. E tem um caso aqui no Brasil interessante, que 40 canivicultores brasileiros, né, se juntaram para ter um volume interessante, venderam aí 162 mil toneladas, né, de créditos para uma indústria aí mundial de chocolate. Então, esse poder também da união de vocês, até por meio da cooperativa e tudo mais, pode gerar força aí para vocês fazerem algumas
oportunidades aí um pouco diferentes no setor de crédito de carbono e tudo mais. E também, quando a gente fala de oportunidade de cana, não tem como a gente não pensar no mercado de biocombustíveis, né? O mercado de biocombustíveis, ele tem sido a cereja do bolo quando a gente fala de descarbonização no mundo, né? Tanto combustíveis para os nossos veículos e também para as operações das indústrias e tudo mais. E quando a gente fala, né, do biocombustível, ele está em sumo crescimento, e também existem os CBIOs, não sei se vocês já viram falar do tal do RenovaBio, né? O RenovaBio é uma plataforma de venda de crédito de descarbonização. Existe uma crítica hoje do RenovaBio que ele não está englobando muito bem os produtores rurais, né? Nessa ótica, tanto que tem uma lei que está em trâmite atualmente na Câmara dos Deputados para melhorar esse acesso ao crédito por parte do produtor, porque o produtor deveria ter mais oportunidade quanto a isso, e não somente ficar entre usina e as empresas de combustíveis fósseis, mas também é uma oportunidade interessante, principalmente para aqueles que estão buscando ter projetos de impacto social e ambiental. E também, quando a gente fala de cana, né, ontem o pessoal da Raizen estava aqui, as usinas, enfim, eles estão buscando cada vez mais trabalhar a economia circular da cana. Então, por exemplo, como eu consigo trabalhar os resíduos da cana para eu ter novos produtos e maximizar mais ainda esse meu produto? Então, existe aí hoje também o etanol de segunda geração, né, que ele é um biocombustível super avançado, sendo usado aí tanto para combustíveis de veículos e também para indústrias, né, usando como matéria-prima, feita a partir de resíduos do bagaço da cana. E, por meio aí de pesquisas, né, científicas, foi visto que ele tem menos impacto de gases de efeito estufa e também contribuindo aí nessa ótica de economia circular. Bom, é isso. Eu queria deixar aqui um pouco uma indagação desse compromisso que vocês, produtores, aí, pessoas que estão no mercado do agro, têm como oportunidade de trabalhar aí, em questões de impactos sociais e ambientais e que sejam economicamente viáveis na cadeia de valor. Muito obrigada.